Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui com o Fernando Almeida, meu amigo. Ele é engenheiro mecânico e você pode estar perguntando por que que ele está no QR Code da Cláudia para falar sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, porque ele é um cara que atua nesta área. E ele dá baile, ele fala muito bem. Aí ele falou assim para mim, Cláudia, precisamos falar sobre ODS. Eu falei, Fernando, é com você. Eu trouxe ele para conversar com a gente. Olá, Cláudia, grato pelo convite. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, foram criados em 2015 pela convenção, uma convenção que ocorreu na ONU, na Organização das Nações Unidas, voltada para definir metas e eixos específicos para a busca do equilíbrio em todas as regiões do planeta, Aham. visando os mais diversos assuntos, meio ambiente, educação, saúde, assistência, assim por diante. Em 2015, foram pactuadas 17 bandeiras, Aham. onde cada uma delas apresenta uma série de metas pelas quais os países podem utilizar como referências para buscar a melhoria de suas políticas públicas em cada território, em cada país. Ao todo, as 17 bandeiras contemplam 169 metas que estão atreladas aos mais diversos assuntos, como meio ambiente, turismo, assistência social e assim por diante. E aqui no caso do Brasil, algumas cidades apresentam essa pactuação junto à Organização das Nações Unidas, e Santos é uma delas, Sim. onde utiliza-se exatamente dessa ferramenta para adotar como referencial para a busca pela melhoria de suas políticas públicas locais. E aí, dentro dessas bandeiras, nós podemos citar que pelo menos metade delas tem alguma convergência com a temática ambiental, como, por Exato. exemplo, o ODS número 4, que fala de educação de qualidade, e daí a importância de fazer uma conexão com a educação ambiental, que é exatamente o processo de sensibilização junto à população pela importância da proteção e o cuidado necessário junto ao meio ambiente. Você acha que, assim, Fernando, você está falando de educação ambiental, né? A gente ainda está carente disso, né? Dessa questão, quando eu digo a gente, eu estou falando do mundo mesmo. Quando eu falo de inclusão, com a propriedade que eu tenho, com a peculiaridade do meu saber, eu percebo o quê? A gente ainda precisa caminhar muito, muito, muito para atingir uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Então, quando a gente fala de educação ambiental, e eu acho que a inclusão ela está junto com isso, você acha também que a gente ainda está engatinhando, tendo em vista tudo que está acontecendo com o nosso planeta? Eu entendo o seguinte, que fazendo um recorte aqui do município de Santos, nós temos, evidentemente, praias. Nós Sim. temos exatamente 7 praias atreladas a 7 canais. Eu entendo que se a gente fizer novamente uma convergência com os ODS, nós temos o ODS 14, que fala exatamente sobre a proteção dos mares, praias e oceanos. Então eu vejo que, por exemplo, fazendo esse recorte específico, é mais do que fundamental estabelecer uma certa continuidade, ações voltadas especificamente para conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância da preservação, tanto da faixa de areia, como dos próprios mares, praias e oceanos. Nós estamos falando de dias e mais dias em que, infelizmente, através das campanhas que acabam acontecendo, das poucas campanhas, são identificadas toneladas e mais toneladas de bitucas de cigarro, outros resíduos Copos de que plástico, garrafa, tudo isso, né? exatamente, tampinhas de garrafa, sabe aquelas etiquetinhas que são utilizadas pela indústria têxtil para guardar exatamente e conservar as roupas novas? Sei, Sabe? Então, sei. essas etiquetas, infelizmente, são descartadas indevidamente. Então, esse tipo de resíduo pode promover um impacto sem precedentes em relação à fauna do oceano, porque, por exemplo, muitas dessas etiquetas são coloridas e, por exemplo, tartarugas e outras Comem, né? espécies Chama marinhas atenção. comem, chama atenção porque é colorido, ou então por causa do formato. Quando esses animais acabam comendo, por muitas vezes eles acabam passando mal. E se por um acaso não ocorrer uma intervenção humana para que esse animal ele seja devidamente cuidado e resgatado, ele pode entrar em falecimento. Então, é um dos vários problemas que nós temos em relação ao descarte indevido de resíduos. Isso que nós estamos falando apenas de uma situação que É um envolve a recorte, praia, é um né? pequeno Recorte. recorte. Agora, isso, de novo, tem a ver, né, com a questão da educação ambiental. Acho que se a gente fizer, de repente,
reuniões na Câmara, onde a gente possa fazer do parlamento um espaço para que a gente se reúna com a população, para que a gente se reúna com professores, para que a gente se reúna com comunidade, para a gente conversar ações, por vezes simples, como, por exemplo, da gente limpar as praias, como, por exemplo, da gente conversar sobre o que o impacto de uma etiqueta dessa faz com o animal na fauna marítima. Isso pode melhorar o impacto ambiental no nosso planeta? Eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, é necessário que as ações de educação ambiental ocorram por todas as regiões do município de forma constante, porque nós estamos em uma cidade litorânea, nós estamos em uma cidade turística, onde há um grande fluxo de pessoas que precisa dessa abordagem, que precisa exatamente desse processo de sensibilização, de você conversar com as pessoas e indicar o seguinte: senhor, senhora, façam o devido descarte do resíduo, sendo ele reciclável ou domiciliar, ou então, dependendo do tipo de resíduo, promover exatamente o descarte correto, para que ele não vá de forma indevida para os rios, as praias, os oceanos e assim por diante. Esse é o início, é um processo que precisa de uma continuidade, precisa ser constante para nós evoluirmos enquanto sociedade, em busca de uma Santos mais sustentável. Olha, para a gente fechar, eu vou deixar um recado, quero que você deixe também. E eu estou aqui pensando, gente, que eu tenho falado tanto, o Fernando acompanha esse meu caminho, que para a gente falar de inclusão, a gente tem que falar, repetir, perguntar, falar de novo, falar novamente, repetir de novo, perguntar de novo, comunicar, esclarecer. Está para a sustentabilidade, né? Está para o meio ambiente. Tem que falar, perguntar, comunicar, fazer políticas públicas de educação informativas, não é isso? Exatamente, é um processo de sensibilização. E tudo isso que a Cláudia está dizendo está representado em uma única palavra, chamada governança, que é exatamente ouvir todos os atores da sociedade, seja do setor público, seja da sociedade civil, seja do setor produtivo e assim por diante. É fundamental que, através desses ambientes, como a Câmara Municipal, sejam promovidas audiências públicas, eventos específicos para trazer profissionais que abordem e apresentem dados reais sobre o que está acontecendo. Eu vejo que esse processo é contínuo, não tem jeito. Exato. É um processo que é necessário e que somente com a repetição desse processo, com a sensibilização de todos e todas nós conseguiremos um horizonte melhor para a preservação do meio ambiente e em busca de uma cidade com uma melhor qualidade de vida que Santos representa. Santos em prol e totalmente alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É isso, gente. A gente vai fazer audiência pública. Eu tenho certeza que o Fernando vai estar lá e você também. Né, Fernando? Com certeza. Obrigada. Conte conosco.